Tá indo pra Gramado? Então fica nesse vídeo porque eu vou te dar ao menos 5 motivos para tu ficar pelo menos um dia em Porto Alegre antes de ir pra lá. E o primeiro motivo não podia ser outro, né? Tinha que ser aqui, porque chegar aqui no final de tarde realmente é um ponto alto de Porto Alegre. A Orla do Guaíba e o gasômetro nunca deixaram de ser o cartão postal da cidade, mas ultimamente elas estão ainda melhores, porque a prefeitura tem revitalizado. Antigamente ela ficava só por aqui, e agora ela vai quase até o estádio Beira-Rio, deve ser mais de 1 quilômetro de orla aproveitável. E já já eu vou para aquele lado de lá. Então o que eu realmente indico fazer aqui é dar uma volta, caminhar. Dá para pegar uma bike Itaú, dá para trazer um skate e caminhar até o Beira-Rio quase para conhecer toda essa parte da orla. Se tu gosta de esporte, tem que vir para cá. Essa área aqui é uma área nova de Porto Alegre. Então a Orla do Guaíba, que ficava praticamente só lá no gasômetro, ela se estendeu praticamente até o Beira-Rio. E agora a gente tem esse complexo esportivo aqui com pista de skate, com quadra de futebol, quadra de futevôlei, quadra de beach tênis, tem de tudo aqui, tá bem legal. Então eu aconselho muito, se vier pra cá, pra Orla do Guaíba, começa lá onde a gente estava antes, mas vem até aqui, vem conhecer essa área que tá muito legal. Então vamos terminar o nosso primeiro passeio por Porto Alegre, nesse lugar aqui que eu acho que é o novo queridinho da cidade, que é o Cais Embarcadero. Essa aqui é uma estrutura nova, num lugar onde eram cais de Porto Alegre, que estavam abandonados por muito tempo, e agora a prefeitura está revitalizando e vários restaurantes estão vindo para cá. Então tá muito legal, vale muito a pena conciliar o passeio aqui na orla, terminar aqui no Cais Embarcadero para ver o pôr do sol, tomar um drink. Se eu tiver que indicar algum lugar para vir comer, vem aqui, ó, 20/9. E agora sim, depois desse pôr do sol, a gente pode ir para o segundo motivo. O segundo motivo é outro clichê de Porto Alegre, o churrasco. Assim como eu já falei no meu último vídeo de Gramado, a Serra Gaúcha não é famosa pelo churrasco. Na verdade, lá eles são muito fortes na comida italiana, na comida alemã. Então eu aconselho comer churrasco aqui em Porto Alegre. Existem vários tipos de churrascaria, das mais tradicionais, como o Barranco, o Santo Antônio. Também tem as estilo Parrilla, como o Parrilla del Sur, o Tica Parrilla. Todos esses são bons lugares para ir. O que eu vou indicar hoje aqui é outro tipo muito tradicional que o pessoal daqui, que mora aqui, gosta muito de ir, que é o espeto corrido, que também tem diversos tipos, tem os mais simples, os mais finos, mas eu vou levar vocês num que eu considero o custo-benefício maravilhoso. Eu tô indo agora ali me encontrar com meus amigos na Porto Belo, churrascaria Porto Belo. Na verdade, quem é aqui de Porto Alegre sabe bem que existem algumas churrascarias que elas são muito parecidas, existe uma história que são todas da mesma família. Eu não sei muito bem, mas todas essas, a Porto Belo, a Giovanás, a Princesa Isabel, elas são muito parecidas, as carnes são muito boas, mas além disso os acompanhamentos são maravilhosos. Eles têm uma salada de maionese que é muito famosa aqui em Porto Alegre, então bora pra lá! E a gente está chegando no centro agora para o terceiro motivo de vir para Porto Alegre, que é a parte cultural da cidade. Eu vou fazer um roteiro todo aqui pelo centro,
Tem outros lugares para conhecer bem legais, como o Iberê Camargo, que fica de frente para o Rio Guaíba e é muito legal de ver, é muito bonito, principalmente no final da tarde. E tem também o Instituto Ling, que fica um pouco fora aqui desse centro, fica lá na Carlos Gomes, que é uma avenida um pouco mais longe daqui. Tem vários eventos culturais sempre rolando por lá. A gente vai começar o passeio onde eu acho que todo mundo deveria começar, que é o Mercado Público de Porto Alegre. Não tem um jeito melhor de conhecer a cultura de um lugar do que ver o que as pessoas compram, o que as pessoas consomem. Então a gente vai começar por aqui. A gente costuma vir aqui no Mercado Público para comprar queijos, vinhos, que tem sempre uma seleção bem diferente aqui. Mas o pessoal também costuma vir aqui para comprar ervas de chimarrão diferente. Inclusive, esse aqui é um bom lugar para comprar um kit de chimarrão, caso queira levar de souvenir. Aqui tem bastante opção. Aqui é onde fica um dos restaurantes também mais tradicionais de Porto Alegre, que é o restaurante Gambrinos, de frutos do mar. Então se estiver aqui pelo centro, começa por aqui pelo meio-dia e já almoça por aqui. A gente ia almoçar ali no Gambrinos, mas estava uma fila de 40 minutos a 1 hora para sentar. E aí a gente resolveu dar chance pro restaurante aqui do lado, que é o Essencial. E os preços dele estavam bem bons. A gente acabou pegando um prato para 2, um peixe com um camarão. E estava em torno de R$80, R$ 79,90. Estava muito bom mesmo. A gente gostou bastante, o custo-benefício estava ótimo. Então, uma outra dica é vir aqui, tomar um cafezinho. O café do mercado é sensacional. Então, saindo aqui do Mercado Público, vai em direção à Praça da Alfândega, vai passar bem em frente aqui à Prefeitura de Porto Alegre e a gente vai agora para o antigo Santander Cultural, o Farol Santander. Então aqui no Farol Santander tem 2 exposições fixas, que é uma da Casa da Moeda e mostra os 2 lados da moeda, é uma história da moeda brasileira, e o outro é sobre a história de Porto Alegre. E aí tem 2 exposições itinerantes que também dá para acompanhar aqui. E no subsolo, além das 2 exposições fixas, tem um café que chama Café no Cofre. Saindo agora aqui do Farol Santander, a gente vai para a nossa última parada aqui nesse passeio cultural pelo centro, que é a Casa de Cultura Mário Quintana. Para chegar lá, vindo do Farol Santander, é só atravessar aqui a Praça da Alfândega e procurar a Rua da Praia, que a gente chama, que é a Rua dos Andradas. Então esse local foi um hotel por muito tempo aqui em Porto Alegre, o Hotel Majestic, e na sequência ele foi transformado na Casa de Cultura Mário Quintana, porque o poeta Mário Quintana, que é um poeta muito importante na história do Rio Grande do Sul, viveu aqui por um bom período da vida dele. Hoje a casa tem vários eventos, exposições artísticas, e lá em cima tem um bar, o Lola Bar, que tem uma vista bem legal da cidade também, vale a pena conhecer. Já é inscrito nesse canal? Se não for, aproveita agora esse momento e te inscreve aqui embaixo. E vamos agora para mais uma ótima razão para conhecer Porto Alegre. Antes, deixa eu te pedir, se está gostando do vídeo até aqui, já deixa o like, que é bem importante para mim, para o YouTube entender que vocês estão gostando desse conteúdo, aí ele vai compartilhar para mais pessoas. Mas continuando, essa ótima razão é a gastronomia de Porto Alegre, que não se resume só ao churrasco. E eu vou falar de 2 regiões específicas onde dá para ir direto para lá e escolher o restaurante na hora. Uma delas é a Rua Nova York e a outra é a Dinarte Ribeiro e a região da Praça Maurício Cardoso. Essas 2 regiões hoje estão repletas de bons restaurantes. Eu vou mostrando aqui alguns agora na tela para vocês.
E eu vou te indicar um restaurante específico que eu acho que resume bem a gastronomia do Rio Grande do Sul, a gastronomia de Porto Alegre, que é o restaurante Capincho. Eu tenho orgulho, na verdade, de ser amigo de todos os sócios, são 3 sócios, o Fred, a Flávia e o Marcelo. A Flávia é minha amiga desde a infância, o Fred morou comigo na Austrália, então eles são realmente muito meus amigos, mas não é por isso que eu tô falando do restaurante deles. O restaurante deles, essa semana, eu tô aqui gravando no final de maio, foi escolhido pela revista Exame como um dos 100 melhores restaurantes do Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, só tem 3 restaurantes nessa lista. E eu digo que esse é um lugar legal para representar a gastronomia do Rio Grande do Sul, porque o chefe Marcelo Schambeck trabalha muito com os insumos do Rio Grande do Sul. Então todos os pratos foram desenvolvidos para explorar os insumos daqui. O restaurante fica bem aqui atrás, nesse casarão. Tem uma plaquinha ali pequenininha escrito Capincho. Ainda é de tarde, eu vim aqui para poder gravar com luz, mas eu vou voltar assim que escurecer para mostrar para vocês como é que é o Capincho por dentro. Assim que escurecer. De Uruguaiana, é o Madrugueiro e o Campiano. E esse aqui é o Tuna, de uma caseria de Porto Alegre. Ah, ótimo. Mas essa costela aqui, ela se desmancha. Olha só. Vê se sobrou alguma coisa aqui. Então aqui o Capincho tem 2 áreas, essa que a gente estava agora, que é o restaurante, e aqui em cima ele tem a área do bar. Então tem gente que vem primeiro aqui, está lotado, fica lá em cima, direto no bar, tomando um drink. Tem pessoas que vêm só tomar o drink também, e tem gente que faz que nem a gente vai fazer hoje, comemos primeiro aqui embaixo, e agora a gente vai subir ali para finalizar com alguns drinks. Com esse drink do Fred, eu termino aqui hoje a nossa noite no Capincho. E agora vamos para o último motivo do porquê vir para Porto Alegre. E o 5º e último motivo do vídeo é aqui nessa região chamada 4º Distrito, onde tem uma série de cervejarias. Então eu te indico muito provar as cervejas de Porto Alegre. Porto Alegre tem se especializado em cerveja, tem muitas cervejarias que são daqui. E nessa área aqui de Porto Alegre, que chama-se 4º Distrito, que antigamente era uma área industrial com vários galpões, foram abandonados ao longo do tempo. E agora vários bares, cervejarias estão retomando essa área da cidade, até a prefeitura tem incentivado que ela seja ocupada. E está saindo muita coisa legal por aqui. Eu vou mostrar alguns bares que são bem legais para tomar uma cerveja aqui em Porto Alegre. Então a gente começou essa volta aqui pelo For Beer. A ideia é fazer um passeio todo aqui com coisas perto, para poder vir uma vez só de carro e daqui fazer a volta a pé. Ó, é pra mostrar que é barbada mesmo aí de um pro outro. Ali era o que a gente tava agora, o nosso tap room. E aqui, ó, o pessoal já tá chegando ali no Jardim São Geraldo.
São Geraldo, vamos pro Cubo, aquele ali, ó. Obrigado. Bom, é isso aí. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, me fala o que vocês acharam de Porto Alegre, se realmente não vale a pena vir pra cá. Eu sei que eu sou suspeito pra falar da cidade porque eu moro aqui, mas por muito tempo eu disse que Porto Alegre não tinha o que fazer. Quando eu comecei a viajar pelo mundo, eu achava as outras cidades muito mais legais que a minha cidade. E até eu perceber que, na verdade, a gente tem muita coisa peculiar, tem muita coisa que só tem aqui e que o mundo precisa saber. Então eu acho que sim, vale muito a pena vir pra cá. Esses são os meus motivos. Obviamente Porto Alegre tem muitos outros que outras pessoas sugeririam. Então vem pra cá conhecer Porto Alegre antes de ir pra Gramado. Para aqui, desce do aeroporto, desce do ônibus, para em Porto Alegre pelo menos por um dia, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não se esquece, aquela coisa de sempre, deixa o like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo.